O desemprego no país continua alto. Ele atinge 12 milhões e 600 mil brasileiros. É verdade que até recentemente já foi mais alto. O dado divulgado na última semana pelo IBGE mostrou a quarta queda seguida no número de desempregados. O governo Bolsonaro acha que, para gerar mais emprego, é preciso, entre outras coisas, modernizar e desburocratizar algumas leis. Essa, em certa parte, até foi a intenção da chamada MP da Liberdade Econômica, aprovada recentemente pelo Congresso Nacional e que embutiu, de certa maneira, uma mini-reforma trabalhista. Mas o governo acha que é pouco e anuncia a criação de um grupo de trabalho para estudar mais mudanças na lei trabalhista. Isso tudo depois, 2 anos apenas, da aprovação daquela reforma do então presidente Michel Temer. Minhas amigas, meus amigos, uma das medidas mais importantes do nosso governo foi a modernização das relações de trabalho. Eu sou o Márcio Miranda e essas mudanças recentes nas leis trabalhistas e outras alterações que devem vir pela frente são o tema principal do episódio de hoje do 15 Minutos, podcast diário gravado aqui na redação da Gazeta do Povo. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, eu acompanhei, e mais do que isso, acredito que 100% votei com a bancada ruralista. O outro assunto de hoje é ligado ao Congresso Nacional. Você sabe que, para além dos partidos, os políticos se reúnem nas chamadas bancadas ou frentes parlamentares em Brasília. Isso em torno dos mais diferentes temas. A mais influente dessas bancadas é a ruralista, que tem total sintonia com o governo. Será que essa harmonia sofreu algum tipo de abalo com as respostas recentes dadas pelo presidente Bolsonaro às queimadas na Amazônia? O Olavo Soares, repórter da Gazeta em Brasília, vai nos contar daqui a pouco. A reforma trabalhista mal foi aprovada, são aí pouco mais de 2 anos desde aquelas mudanças feitas no governo Temer. E mais mudanças já estão a caminho, pois é. O governo Bolsonaro já pensa em algumas mudanças, alterações na legislação trabalhista. A Júlia Fontes, que é repórter da Editoria de República, já passou várias vezes aqui no 15 Minutos e está aqui de novo para nos ajudar a entender o porquê do governo querer mais mudanças assim em tão pouco tempo. Por que, hein, Júlia? O que se tem especulado é que, na verdade, o governo Bolsonaro quer terminar a reforma do Temer, né? Então quer incluir algumas coisas que não passaram naquela época. E aí, para fazer isso, criou, então, um grupo de trabalho, chama Grupo de Altos Estudos do Trabalho, para então pensar quais são as principais mudanças aí que precisam ser feitas ainda na legislação trabalhista. E desse grupo devem fazer parte... Pela informação que a gente tem agora, são magistrados e ministros. O que a gente sabe já, o secretário especial de Previdência e Trabalho, o Rogério Marinho, ele confirmou a criação do grupo. O Ministério da Economia, a gente entrou em contato, também confirmou. Quem que vai coordenar, né? Esses trabalhos serão, então, liderados pelo ministro Ives Gandra, que é do Tribunal Superior do Trabalho, e por uma juíza que se chama Ana Fischer. Então, ela também compartilhou essa notícia, dizendo que estava... Nas redes sociais, né? Agradeceu, falando que tem muito para ser feito, né? Então, a gente sabe que vai ter o grupo. Mas o Ministério não diz exatamente o que vai ser discutido, né? A gente pediu, então, essas informações para o Ministério. Eles responderam com uma nota bem vaga, dizendo assim, que o GAET, né, que é a sigla desse Grupo de Altos Estudos de Trabalho, vai tratar, entre outros assuntos, sobre segurança jurídica, previdência e trabalho. Mas já notícias aí na imprensa, né? O jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria falando sobre isso, dizendo que um dos principais pontos deve ser a questão sindical, né? Então deve ser que até o Ministério, talvez, ele quando fale de trabalho, que é muito amplo, né? Mas o que a Folha aponta é que um dos pontos seria, então, esse fim dessa unicidade sindical, que é uma norma que prevê que só pode existir um sindicato de uma categoria numa determinada unidade territorial. Então, municípios, ou estados, ou regiões, por exemplo. Então, esse deve ser um dos alvos. Mas a gente não sabe o que vai ser, o que mais vai vir, né?
O fato é que alguma coisa vai ser modificada e, como eu disse no começo aqui, pouco mais de 2 anos depois da mudança, da reforma trabalhista mesmo, que foi implementada pelo governo do então presidente Temer. Foram mudanças bastante significativas naquela época, né? Então, por exemplo, uma das alterações dizia respeito às jornadas de trabalho, né? Então, estabeleceu aquela jornada intermitente, que é quando o trabalhador pode trabalhar por hora e não ter uma jornada fixa de horas por dia, né? Então, ele recebe só por aquela hora. Também teve uma mudança importante para os sindicatos, que foi o fim do imposto sindical obrigatório, né? Então, agora os trabalhadores eles podem optar se eles querem contribuir ou não para os sindicatos. Então, parece que o governo quer fazer mais alterações ainda em relação a isso. E nessa linha que você cita, né, que pelo que dá a entender até agora, o governo Bolsonaro queria aprofundar, talvez, mudanças já colocadas no governo Temer, né? Exatamente. E também dá a dica para o nosso ouvinte, tem um especial na Gazeta do Povo sobre a reforma do Temer, que tem todas as mudanças, porque são muitas, né? Se a gente fosse falar, ia levar séculos. Aí não ia ser 15 minutos, ia ser 4 horas aqui de podcast. Então, quem quiser relembrar, é só acessar. No meio tempo desse todo, a gente já conversou, inclusive você e eu conversamos aqui no 15 Minutos, sobre a MP da Liberdade Econômica, que tinha lá embutida também uma mini reforma trabalhista. Essa não foi sancionada ainda, pelo menos pelo presidente, né? Ainda não, mas já passou pela Câmara e pelo Senado, então lembrando o que aconteceu, né? O governo fez essa MP em abril desse ano para desburocratizar o ambiente de negócios, e quando essa MP foi tramitar no Congresso, na Câmara ela recebeu muitas emendas. E essas emendas tinham várias alterações na legislação trabalhista. Só que na hora de aprovar no plenário da Câmara, o relator do texto eles tiveram que tirar vários pontos para conseguir aprovar. Mas no Senado, para o Senado, o texto ainda foi com algumas mudanças importantes. E lá, mais algumas caíram. Então, o que ficou? A principal do que ficou é aquela questão do ponto, que a gente já tinha comentado no outro podcast. Então, relembrando para quem está ouvindo a gente, a mudança principal é: os funcionários, se essa lei for sancionada pelo presidente, eles vão poder fazer acordos individuais com os empregadores e estabelecer, então, o ponto por exceção, que é um regime em que o trabalhador não precisa registrar a sua jornada diariamente, a entrada, saída e o horário de almoço. Ele só registra quando falta, ou quando tira folga, ou quando tira férias. E aí, isso dificulta, por exemplo, você fazer demandas na Justiça do Trabalho em relação a horas extras e coisas assim. E isso ficou no Senado também, então, né? Isso ficou. Isso está no texto que foi para sanção do presidente. Uma outra questão é o trabalho aos domingos. Os senadores tiraram a previsão que liberava para todas as categorias o trabalho aos domingos, né? Hoje, as empresas precisam pedir uma autorização para o Ministério da Economia para poder pedir para os funcionários irem nesses dias. E o Senado aparentemente tinha tirado. Só que aí eles fizeram uma pegadinha, a gente tem até uma matéria sobre isso, porque eles revogaram, no final do texto, tem a revogação de vários artigos da CLT e de outras leis que dizem respeito ao trabalho. E no meio desse bolo de artigos tem alguns que falam sobre trabalhos aos finais de semana. Então, por exemplo, tem a revogação de um artigo que prevê que as instituições financeiras, os bancos, não podem abrir aos sábados. Então, se o presidente sancionar a lei como está, vai mudar para algumas categorias. Por exemplo, essa vai liberar as agências para abrir aos sábados. Para abrir aos sábados. Professores também poderiam trabalhar domingo. Então, mudaria para categorias específicas. Aí vai depender se o presidente vai ou não sancionar essas mudanças. Júlia, obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Até. Essa fala que você vai ouvir agora é do senador Luiz Carlos Rainzi, ele que é do Partido Progressista do Rio Grande do Sul. Ele estava discursando durante um café da manhã do presidente da República, Jair Bolsonaro, com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista do Congresso Nacional. Esse encontro aconteceu em julho e a frase do senador, a fala dele, vai dar uma dimensão da proximidade e da relação do presidente Bolsonaro com os parlamentares ligados ao agronegócio. Chega de questões indígenas, quilombolas, MST, trabalhistas, ambientais que travam o processo produtivo no país. Portanto, a maior nação agrícola está desenhada, é o Brasil, e Vossa Excelência, com a nossa ministra da Agricultura, também com o nosso ministro do Meio Ambiente e também Rogério Marinho, nas questões trabalhistas que nos afetam, nós
nós vamos fazer um novo rumo para esse país. Estamos juntos. Se tem um grupo de políticos que é absolutamente alinhado ao governo e ao presidente Jair Bolsonaro, é o dos chamados ruralistas. É o setor do agronegócio que apoiou fielmente desde a campanha do então candidato Bolsonaro, né? E agora, 8 meses depois do início da gestão, aprofundou a sintonia com o governo federal. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Olavo Soares, que é repórter da Gazeta do Povo em Brasília e que assina reportagens sobre esse tema, sobre a influência e a relação Bolsonaro com essa bancada tão importante lá no Congresso Nacional. Para começar nossa conversa, Olavo, eu queria explicar, até para quem não está muito acostumado, o funcionamento em alguns aspectos aí da política e do Congresso Nacional. Por exemplo, as bancadas são muito mais do que as bancadas dos partidos, por exemplo. Tem também essas chamadas bancadas temáticas. Como é que funciona exatamente isso? E nesse sentido, a ruralista ou os ruralistas são das mais importantes dessas bancadas temáticas, né? Olha, a bancada dos ruralistas, ela não é uma das mais influentes, não. Ela é a mais influente, né? Mas vamos explicar como é que são esses grupos que você definiu tão bem, que eles estão além dos partidos, né? O parlamento, ele é muito ligado por causas, né? A gente tem parlamentares que foram eleitos defendendo algumas bandeiras, como, por exemplo, os evangélicos, os sindicalistas, os professores, enfim, tal. Existe um instituto dentro do Congresso, que são as frentes parlamentares. As frentes são grupos de parlamentares que se unem em torno de alguma causa, né? E a imensa maioria dessas frentes, elas são, para usar uma expressão bem coloquial, elas são para inglês ver, né? Os parlamentares, eles se reúnem, lançam a frente com grande estardalhaço, fazem um evento, divulgam, fazem cartazes e faixas e tal, só que a frente não dá continuidade. Então, assim, até existem algumas frentes muito curiosas, muito inusitadas. Por exemplo, a gente tinha na legislatura passada uma frente em defesa do escotismo, algumas frentes em defesa de causas muito reduzidas, muito pontuais, muito específicas mesmo. A Frente Parlamentar do Agronegócio, que é o nome formal da bancada ruralista, é o extremo oposto disso. É um grupo que já existe há muitos anos, há décadas, dentro do Congresso. É, como eu falei no começo, o grupo mais influente dentro do Congresso, e ele reúne parlamentares de diferentes partidos e do país inteiro, desde o Rio Grande do Sul até Roraima. Então é um grupo muito influente que realmente dita muitas regras dentro do Congresso Nacional. E como eu falei no começo, Olavo, essa bancada ruralista tão estruturada e a mais influente do Congresso, depois de muitos anos, vamos dizer assim, que tem um alinhamento muito grande mesmo com o governo do presidente Jair Bolsonaro. Esse alinhamento continua? Olha, exato, né? Como você definiu, a gente tem a bancada ruralista vivendo um momento como não tinha já há muito tempo, talvez nunca houve uma sintonia tão grande, pelo menos desde a redemocratização entre a bancada e o executivo. A gente lembra dos governos do PT, embora os governos do PT a gente saiba que não tenham rompido com os produtores, mas também não tinham tanta sintonia assim. O governo do Michel Temer já houve alguma sintonia e o Bolsonaro, ele já foi eleito ao lado desse grupo, né? Esse grupo já caminhou, já marchou com o Bolsonaro desde a eleição. E dizer que esse governo aqui é de vocês. Primeiro, os parabenizo por ter indicado a senhora Tereza Cristina para ser a nossa ministra. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela era a presidente da frente até o fim do ano passado, até ela assumir o cargo de ministra do governo Bolsonaro. Então, assim, tamanho o entrosamento que há entre os dois setores. Dizer da minha alegria também de ter sido indicada ministra da Agricultura pelos colegas e espero estar exercendo da melhor maneira possível esse Ministério da Agricultura. Dizer para vocês que nós nunca tivemos um presidente que apoiou o nosso setor ao seu, como o presidente Jair Bolsonaro. Essa questão da Amazônia, esses incêndios, as declarações do presidente da França e outras lideranças internacionais, isso costuma preocupar o agronegócio, porque o agronegócio é um setor muito exportador, né? O Brasil, ele vende alimentos para outros países, e esses países, eles podem fazer pressão para que o Brasil preserve suas florestas, como um jogo comercial, né? Eles cobram que o Brasil preserve, e principalmente para eles protegerem seus próprios produtores locais.
locais. Mas, embora isso tenha dado um susto, digamos assim, no setor, não chegou a abalar a confiança. Assim, digamos que os ruralistas, eles não gostaram da postura do Bolsonaro, mas isso não foi suficiente para virar o jogo, para transformá-los em opositores ou para contestarem, para eles pedirem a cabeça da ministra, nada disso. Foi só uma insatisfação que por enquanto está só mesmo nesse campo da insatisfação, nada além disso. Legal. Olavo, obrigado pelas informações aqui no 15 Minutos. Até a próxima. Um prazer falar com vocês. Até a próxima. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. Para você ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. O 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto, a montagem é do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!